Oi, eu tô aqui pra avisar que esse vídeo que você vai ver vai ter muitos spoilers do filme Quero de 2007. Se você quiser ver o filme, ele tá aí no YouTube com uma qualidade bem legal. É só fazer uma busca que você consegue assistir. Com isso dito, fica aí com o vídeo que tá bem legal e eu espero que você goste. Quero de 2007 é a segunda adaptação do livro do Plínio Marcos. A primeira, lançada 30 anos antes e dirigida pelo Reginaldo Faria, foi intitulada como Barra Pesada, e tinha a atmosfera totalmente diferente do que a gente vai ver nessa última versão. Dirigido por Carlos Cortez, o Quero traz muito daquele cinema de crueldade que se popularizou ao longo dos anos 2000. Desde Bicho de Sete Cabeças, que abriu o século, até Tropa de Elite, também de 2007, essa visão hiperrealista da sociedade brasileira, mostrada com frieza e uma estética de violência física, social e psicológica, ganharam bastante força nas produções nacionais do período. Talvez em função disso, o Quero foi atuado por pessoas encontradas pelas ruas de Santos, num processo que reuniu 1.200 jovens, com 40 deles entrando para o elenco final do filme. E isso poderia soar meio exploratório se disso não tivesse surgido o Instituto Quero, que usa o audiovisual como ferramenta de integração social para jovens em situação de vulnerabilidade social. Fiquei muito feliz, inclusive, quando eu percebi que Sócrates, o filme que foi bem recebido lá em 2018, foi produzido pelo Instituto Quero. Mas além desse fato interessante que eu queria trazer, o filme Quero tem os seus destaques por suas particularidades cinematográficas. A história é sobre Jerônimo, filho de uma prostituta que morreu após se embriagar de querosene, marcando seu filho com o apelido de Quero. Qual que é teu nome? Jerônimo da Piedade. Jerônimo. Tem apelido, Jerônimo? Quero. O jovem cresce solto nas ruas, cometendo pequenos crimes para sobreviver, até que um dia, em um desses delitos, ele é preso e mandado para FEBEM. Obviamente, o filme denuncia a situação de vulnerabilidade de crianças que vivem nas ruas e a violência do sistema judiciário no Brasil. Mas, na verdade, o que mais me impressionou em Quero não foi essa sua abordagem desses aspectos sociais, mas sim um denso caráter existencialista que o filme traz. Porque todo enredo vai visando criar uma realidade pessimista e cruel que já nos é mostrada logo no início do filme por meio de uma narração em off do próprio protagonista. A Violeta me dizia todo dia na minha orelha: ou a gente nasce de bunda virado pra lua, ou nasce cagado de arara. Eu não entendo. Que graça tem alguém ser filho de uma puta que bebe querosene até morrer? Foi por causa disso que a mulher que me criou me botou o apelido de querosene. Firmeza. Ela me deu casa, comida e me botou na escola. Mas também me encheu de porrada e de muita raiva. Esse trecho é muito importante, porque ele já nos expõe todos os elementos principais do filme. Primeiro, Quero se vê indignado com a sua atual vida e por ser filho de uma prostituta que morreu bebendo querosene. Com essa primeira parte, a gente toma consciência da interpretação de uma vida sem sentido, que alguns nascem para sofrer enquanto o outro ri. E ao rejeitar o ventre, a fonte de sua vida, isso já nos mostra um pouco dessa exploração da sua existência. Portanto, essa é uma primeira parte que marca o drama pessoal que vai estar na história. Depois, o Quero já conecta isso ao apelido e à criação violenta que teve. A citação da casa, da comida e de toda a sua criação, que veio a resultar na violência e no ódio, agora já nos demonstram a parte do drama social da história, sem se desvincular do motivo de tudo isso, que é o fato de Quero ser filho daquela prostituta. O que já nos mostra aquela forte característica do naturalismo, em que se discute que o indivíduo é moldado pelo meio em que vive e que foi criado. E isso tá aqui pela presença da raiva, pois logo em seguida o Quero continua dizendo: Raiva é um negócio que ninguém tira da gente. Raiva a gente não perde, a gente ganha. Então aqui, nessas breves linhas de diálogo, a gente já conseguiu ver o drama pessoal, social e o sentimento vinculado a ele. A raiva vai ser um tema presente ao longo de todo o roteiro. Isso pode não parecer nada demais, mas é preciso perceber que esse ódio não é presente somente nos moleques da FEBEM ou em outras figuras que cercam Quero. A raiva é tratada aqui de uma maneira estrutural. O Quero tem raiva da sua mãe, de ter sido agredido na infância, de ter ido preso, e em tela a gente vê os personagens se meterem em brigas sem grandes motivos. Esse ódio todo é mostrado como uma força inerente à natureza humana, que por cercar todo o ambiente, inevitavelmente corrompe os indivíduos. Porque, como Quero diz... Raiva a gente não perde, a gente ganha. Mas beleza, o filme nos mostrou todos os seus principais elementos, só que ainda não é aqui que a discussão sobre a existência está em seu auge. Depois de ir preso e se meter numa briga, o Quero acaba sendo mandado para a solitária. E aqui sim que vão começar as verdadeiras discussões sobre o valor da sua vida. Por que tu me põe no mundo? Olha o que tu fez comigo, mãe. Porra, mãe.
Eu nunca fui nada, me fudi. Encurralado nesse espaço pequeno, debaixo desse plongé brutal que deixa o protagonista minúsculo em tela, ele fala olhando pela pequena fonte de luz acima dele, iluminando seu rosto com um ar quase divino, num sentido que mistura tanto a insignificância do personagem no universo, quanto traz um pequeno tom de esperança num espaço todo marcado por escuridão. Pois o Quero logo diz que vai sair dessa e que, apesar de lamentar estar vivo, ele vai melhorar. Mas eu vou arrumar uma arma. Juro, mãe. Pela essa luz que me ilumina. Eu vou ser o Quero, azul encanado, vou mandar ver, mãe. E a partir daqui toda a história passa a me lembrar o clássico mito de Sísifo, que ganhou todo o seu potencial existencialista graças ao filósofo Albert Camus, que usou a história como introdução a toda a sua filosofia absurdista, que propõe que não é nem que a vida não tenha sentido, mas apenas que os sentidos da vida são absurdos demais para nossa compreensão, o que é exatamente o que a gente vê nas interrogações de Quero. E para resumir o mito, citando o próprio Camus, a história conta que os deuses condenaram Sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde ela tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Ou seja, após enganar a morte, Sísifo foi eternamente condenado a rolar uma rocha por alto de uma montanha, até que ao chegar no topo, essa rocha cairia montanha abaixo e Sísifo teria que refazer todo o seu trabalho de novo e de novo. E pois bem, é assim que a história do Quero vai se desenvolvendo. Depois de ter sido castigado com a vida, tendo se mantido no mundo mesmo com a morte da sua mãe, o Quero agora se encontra nessa realidade sofredora do mito. Quando ele tem a esperança de sair da cadeia e de mudar de vida, é como se o Quero começasse a rolar a pedra montanha acima, ingenuamente acreditando que conseguiria alcançar o topo e a sua paz. Durante uma rebelião iniciada pelo próprio Quero, o protagonista consegue fugir da prisão e agora ele estaria pronto para recomeçar. Fora da FEBEM, tudo parece ir dando certo. Ele volta a trabalhar, passa a frequentar a igreja e até desenvolve uma paixão. É como se a gente visse o Sísifo no topo. O Quero teria ficado para trás, passando a se tornar Jerônimo. Mas Jerônimo, sua vida tá melhorando e eu tenho certeza que daqui pra frente ela vai melhorar cada vez mais. Tenho muita fé nisso. Mas, inevitavelmente, essa pedra teria que voltar a cair. O Quero acaba se endividando numa aposta e logo em seguida, um policial vem atrás dele fazendo uma chantagem em que ou o Quero pagaria uma propina para ele toda semana ou ele seria levado de volta para FEBEM. A gente está agora, portanto, diante de uma ação de queda tão simbólica quanto a queda da rocha pela montanha. Essa sucessão de eventos declinantes fazem o Quero abandonar de vez as suas esperanças iniciais de conseguir se desvincular do seu aparente destino, de tentar mudar de vida e manter a rocha no topo da montanha. Eu queria assim ser esse cara. Só que esse sonho, Lica, esses filha da puta tiraram de mim, meu. Você tá armado. Ô, Jerônimo! Jerônimo morreu. Quem tá aqui agora é o Quero. Como Camus mesmo diz, esse mito só é trágico porque o herói é consciente. O Quero é esse herói, dotado de desejo e ódio, preso aos questionamentos do porquê nasceu nessa realidade trágica. E por isso eu acredito que Quero seja um filme tão único nesse sentido. Enquanto filmes de cunho social parecem sempre se preocupar em trazer uma visão coletivista, retratando grupos e organizações, nessa história a gente vê o oposto. Somos colocados diante de reflexões humanas que não elitizam os sentimentos da existência, e sim os colocam como um inevitável ponto da nossa consciência. Esse mito só é trágico porque o herói é consciente. Dessa forma, enxergamos a tragédia na realidade de Quero, assim como Quero enxerga a sua própria tragédia, graças à visão de que a consciência é parte natural do ser humano. A gente não ia sentir o mesmo apelo ao ver o Quero ser estuprado na cadeia ou trancado quando criança se a gente não o visse como um herói no sentido narrativo da coisa. Assim como imaginar o mito de Sísifo pode parecer muito mais chocante do que uma cena de dezenas de jovens enfrentando o mesmo destino de desgraça eterna. Quando Camus diz que é preciso imaginar Sísifo feliz, como se o herói tivesse aceitado seu destino, a gente entra em um conflito com a realidade de Quero, pois nele a gente só viu justamente o oposto dessa felicidade. Vemos a sua tristeza e a sua raiva ao longo de todo o filme. E notando isso, o Quero deseja fugir dessa maldição. Ele diz perceber que não pode ser Jerônimo, pois está fadado a ser Quero, o filho da prostituta que bebeu querosene até morrer. O pivete que desde pequeno foi humilhado, que criou com ódio. Pois ele não deu a sorte de nascer com a bunda virada pra lua. Ele deu o azar de ter ganho tanto ódio. Raiva a gente não perde, a gente ganha. O Quero vai atrás de uma arma e de dinheiro para que possa se livrar de todos os seus problemas.
Ele paga quem ele devia e ele vai atrás do policial preparado para matar ele. O Quero procura pelo cara em um bar, depois procura em outro, mas ele não encontra ele em lugar nenhum. Ele só vai achar o sujeito dentro de um puteiro, que por uma espécie de ironia não acidental, é como uma representação do seu ventre materno e por consequência, a representação da sua vida. Ao encontrar o seu alvo, o Quero saca sua arma e troca tiros com outro cara. E apesar de conseguir matar ele, o Quero também acaba sendo baleado. E lógico, ele foge, andando pela rua sangrando, correndo ofegante e meio cambaleando, o que é a primeira cena do filme. Uma ideia que traz um grande poder pro arco da história. Porque se a primeira cena do filme é a final, isso prova que a gente tá vivendo um ciclo vicioso do personagem, que a sua maldição é terminar onde ele começou, assim como Sísifo ao subir a montanha e ver a rocha cair. Quero é um herói consciente. Ele se dá conta disso, pois essa é a única maneira possível de concluir a sua jornada. Deixa o Sísifo na base de sua montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo, diz Camille. O Quero, como há de ser, passa por isso. Virando a esquina, à beira da morte, ele vê prostitutas trabalhando do outro lado da rua. Ali está a sua mãe, a raiz de toda a sua raiva e fruto da sua maldição. A mãe de Quero olha para ele, sorrindo, como se quisesse consolá-lo e ao mesmo tempo achasse graça dessa sua tragédia. E o que você acha que o Quero vai fazer quando ele vê aquele sorriso maquiado e as roupas curtas que a sua mãe veste? Quero sorri de volta. É preciso imaginar Sísifo feliz. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, você pode avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com alguém. Eu acho que eu nunca tinha feito um conteúdo que abordasse filosofia por aqui, mas foi interessante fazer isso com Quero, que é um filme excelente e deu pra dar uma viajada aí sobre os temas. Não esquece de acompanhar o canal nas redes sociais, amanhã vai ter um outro vídeo sobre Quero por lá, então segue a gente pra você não perder. Lembrando que você também pode comentar alguma coisa tanto a respeito do vídeo quanto a respeito do filme. Eu novamente agradeço a sua atenção e até mais.